2h22, amanhã tem eleição à presidência do Corinthians. Candidatos Antônio Roque Cittadini, Osmar Stabile e o André Luiz Castro, é isso? Isso, André Luiz Castro. Está conosco o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, para conversar conosco. Tudo bem, presidente Romeu? Boa tarde. Tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pécio. Boa tarde, Capelani. Boa tarde, estar com vocês aí, com os ouvintes. Prazer é todo nosso. O clima para a eleição está normal? O senhor vê um ambiente político democrático, interessante? Ou o senhor está preocupado com o que pode acontecer amanhã, presidente? Não, aparentemente está tudo tranquilo, tudo normal. Uma disputa aí, vamos dizer aí, grau 6, para não dizer que está muito frio, nem que está muito quente, mas aparentemente está tudo normal. Depois do que aconteceu o impeachment do Augusto Melo, como é que o senhor vê o caminho para o Corinthians, como um corintiano e como presidente do Conselho Deliberativo? O senhor vê que é um momento delicado do clube ou não tinha outra saída? Não, acho que não tinha outra saída. A gente tinha tomado essa decisão no Conselho, que deliberou pelo afastamento do presidente Augusto Melo, associado de uma forma definitiva de instituir o presidente. Acho que agora temos que seguir em frente. Esperar essa eleição de amanhã, que é uma eleição estatutária, e esperar que após ela, independentemente do vencedor, o clube possa ter um pouco de tranquilidade, paz, e que aquele que vencer saiba construir um diálogo com todo mundo e todos os outros possam também tentar se unir e pensar um pouco mais no Corinthians. A gente precisa fazer, acho que, uma gestão aí de conciliação e tentar solucionar os problemas. O Corinthians não consegue mais viver nessas cisões políticas aí, senão a gente vai acabar, né? Nós temos que andar para frente, nós temos que encontrar pessoas que se somem aí para encontrar a solução. Nós temos muitos problemas financeiros, desportivos, e a gente tem que tentar resolver isso. Esse mandato aí vai ter mais 1 ano e meio, e acho que a gente agora tem que centrar fogo, concentrar forças, concentrar entendimento para solucionar os nossos problemas e andar em frente, né? Ô, presidente, um abraço, Capelanes, prazer falar contigo mais uma vez. Presidente, Prazer, Capelani. Prazer é todo meu, boa tarde. Nós temos 3 candidatos, o Antônio Roque Cittadini, Osmar Stabile e André Castro. Falando em tranquilidade, o senhor que conhece bastante o clube já há décadas, nesse momento, qual seria o nome ideal para trazer essa tranquilidade que o senhor pede? Olha, eu vou falar com muita franqueza. Eu tenho muito respeito pelo Roque e pelo Osmar. Eu acho que o André é um candidato também com todo respeito. Eu acho que ele não tem condições de presidir o clube nesse momento. É uma pessoa também que eu respeito, é um conselheiro, enfim. Mas acho que os nomes importantes hoje são o Roque, o André e o Osmar. Eu acho que por tudo que nós vivemos, por tudo que vem pela frente, eu acho que qualquer mudança radical de gestão, ela vai trazer algum embaraço, algum prejuízo, porque assim, obviamente, você vai ter que demorar pelo menos 4, 5 meses para refazer uma estrutura de governança. O Roque é um cara que eu respeito muito, é um cara, evidentemente, extremamente qualificado, mas acho que nesse momento, diante da sua pergunta, eu acho que a continuidade do Osmar é o melhor caminho, é o caminho mais curto para que a gente possa encontrar uma saída. Obviamente, com a ajuda de todos aqueles que têm alguma experiência, que têm alguma vivência no governo de coalizão. Acho que, independentemente do Osmar vencer, que eu acho que seria o caminho mais fácil para a gente dar esse segmento, acho que o Roque pode contribuir muito, acho que caberia, obviamente, aquele que vencer, que seria o Osmar, no meu entendimento, o caminho mais fácil para a continuidade, que soubesse chamar todas as pessoas com experiência, com vivência, com relevância no clube, para ajudá-lo a construir o melhor caminho para nós sairmos rápido dessa crise. E acho que todos eles poderiam contribuir. Presidente, em relação ao André Castro, que o senhor citou, ele emitiu um comunicado oficial através da empresa que garante ter $1 bilhão para investir no Corinthians. Mesmo diante desse investimento, eu acho que é uma grande falácia, tá, presidente? Para deixar bem claro aqui, é aquela falácia de eleição. Quer dizer, se ele for eleito, então tem o valor para poder investir. Mas ele não é corintiano a ponto de investir mesmo que ele perca, porque ele vai fazer a intermediação e vai ganhar também uma bela grana para poder ajudar o clube que na teoria ele ama. O senhor acredita no André Castro e nesse valor bilionário? Eu não vou nem estar no mérito com relação ao André Castro, ele é um conselheiro, então assim, eu não vou prejulgar isso, mas eu não acredito nesse investimento, nessa empresa, nessa suposta empresa. Até porque assim, se qualquer um de nós, qualquer corintiano que tivesse alguém disposto a investir no clube, tinha que procurar os canais regulares. Vai lá, fala com o presidente, procura o departamento de marketing, procura o jurídico, submete
quem é que quer investir, as empresas querem investir ao compliance, e se tiver qualquer encaminhamento positivo, a pessoa vai ser consagrada porque foi o cara que resolveu todos os problemas do Corinthians. Não precisa nem ser candidato, ele vai ser ungido a presidente em uma próxima eleição. Até porque, assim, eu acho que essa pessoa não poderia jamais condicionar um investimento no clube a qualquer candidato, até porque seria absolutamente impossível que isso acontecesse, porque seria barrado no compliance, no jurídico, porque você teria um claro conflito de interesse. Então, assim, isso nunca passaria. Se eu falasse, eu tenho um investidor que só vai lá comigo, e o cara fala, eu só vou lá se o Tuma for presidente, ele já não vai conseguir. Porque se eu for presidente, o cara não pode fazer, porque vai ser conflito de interesse. Isso é tão óbvio. Então, eu não acredito no investidor. Eu não vou entrar no mérito com relação ao André Castro, mas com relação ao investidor eu não acredito. Até pelo que eu já vi, pelo que vocês viram no noticiário, por tudo que a gente já viu aí, eu não acredito absolutamente nada disso. Agora, o cara, se tiver efetivamente vontade de investir no Corinthians, ele que apresente às empresas o projeto dele e vai ser submetido a todas as regras estatutárias. Vai passar no compliance, vai passar no jurídico, vai passar no COLE, vai passar no conselho. Se for alguma coisa real e factível, pode ser que ele tenha algum sucesso. E ele surgiu do nada, essa é uma opinião minha, surgiu do nada perto da eleição. Aí também eu acho que isso tem que ser bem averiguado, mas ele tem o direito de se candidatar, né? O direito ele tem, né? Sim, assim, a gente até analisar, já tem muita gente lá reclamando e deve entrar no conselho e na ética, porque assim, isso aí também sugere um marketing de emboscada, né? Porque assim, você vê aí a live que teve, a apresentação desse cara, já teve mais de 100 mil visualizações. Então, assim, fazer uma propaganda dessa de graça usando o nome do Corinthians é uma coisa bastante temerária, né? Então, isso a gente sabe que chama-se marketing de emboscada, né? Imagina se aparece um candidato que diz o seguinte, ó: minha primeira meta é pagar a dívida do estádio. Eu estou apresentando o valor aqui, ó. Ou ele faz isso antes da eleição, certo? Ele chega antes da eleição, Prétio e o Capelanes, 2 investidores conselheiros, ok? Uhum. A gente chega antes da eleição, ó, pagamos a dívida do estádio e somos candidatos. É comprar a eleição ou não é? É um pouco de comprar a eleição, entre aspas, né? E o pior, aí, Prétio, você fala assim, ó, eu vou pagar, vou marcar uma coletiva, vou apresentar quem é esse cara que vai pagar. Aí você reúne a imprensa inteira, apresenta uma empresa, todo mundo vai fazer uma baita propaganda, um marketing danado dessa empresa, vai ficar conhecida, e depois o cara não é candidato mais, o cara desiste, não tem chance de ganhar, e aí a empresa desaparece. Você já fez um baita marketing gratuito, né? Custaria uma fortuna, né? Sim. Bom, o senhor deixou claro aí que o senhor, na sua ideia, o senhor entende que o Osmar Stabile é o melhor candidato. O senhor vota, então, o senhor está abrindo o voto para o Osmar Stabile. A gente pode concluir isso, né, o presidente Tuma? Não, eu respondi com muita clareza e muita sinceridade. Vocês me perguntaram qual seria o melhor candidato nesse momento. Eu não tenho dúvida que seria o Osmar, até pela continuidade do trabalho. Nós não temos tempo mais de ficar derrapando. O Roque, se ganhar a eleição, ele vai ter 2 vices que não foram eleitos por ele, contra aquele ele trabalhou. Então, assim, até ele montar uma gestão, uma administração e ter 2 vices que são contrários, a gente vai ter que ficar muito patinando lá. Não é o melhor para o Corinthians na situação que nós estamos, na crise que nós estamos financeira e desportiva. Nós vamos recuperar terreno aí. Nós temos um jogo importante da Copa do Brasil para cair numa semifinal. E nós estamos numa fase do Campeonato Brasileiro que nós não podemos correr risco. Então, assim, para continuidade, eu entendo que o Osmar é o melhor candidato e vou votar nele, sou transparente. Mas acho o Roque um grande quadro, é um cara importante, gosto dele, é um cara de muito respeito, e acho que se o Osmar ganhar, ele pode chamar o Roque para ajudar. Eu acho que esse momento do Corinthians, a pessoa que estiver à frente do clube tem que ter a grandeza e tem que ter a nobreza de entender que nós temos muitas pessoas importantes e temos que criar um governo de conciliação para aqueles que amam o Corinthians poder ajudar a gente a levar esse fim de mandato a bom termo. É isso que eu acho, entendeu? Desculpa, Fernando, eu queria só falar uma parada aqui. Eu só tenho mais uma só. Eu acho o seguinte, acho que eu posso falar pelo Prétio também, a gente gosta muito do senhor, viu, presidente? A gente tem o maior respeito. Sempre. Porque a gente... é recíproco. Não, isso é verdade, o senhor sabe disso. E eu vou falar pelo menos por mim, eu conheço já o senhor há algum tempo também, até que prove o contrário, o senhor não é nem um vagabundo, bandido, safado, ladrão, e dificilmente vão provar alguma coisa contra o senhor. E a gente também aqui, acho que eu posso falar de novo pelo Pretzel, a gente ficou muito chateado na semana retrasada
quando o senhor deu aquela entrevista coletiva e foi questionado sobre a expulsão do Andrés, que aí o senhor deu aquela declaração, né? Pô, vou expulsar o cara por causa de 10 mil, que depois ele devolveu e que nos deu o estádio e tal. Mas o senhor não acha que pelo bem do Corinthians, essas pessoas que tanto lesaram o clube, arranhando a imagem da instituição, ao invés de... E não estou falando que não deveria ter rolado o impeachment do Augusto Melo, não é isso que eu estou querendo dizer, que eu acho que a justiça está analisando, está decretando aí se deveria ou não. Mas para o bem-estar do Corinthians, essas pessoas que também lesaram o clube dessa forma, arranhando a imagem da instituição, não deveriam sair do clube de uma vez por todas para que acabe toda vez as mesmas, entre aspas, raposas com os mesmos problemas de sempre, presidente? Deixa eu explicar aquilo que eu falei na coletiva. Talvez eu tenha me exposto mal, ou talvez eu tenha sido mal interpretado, mas foi tudo dentro do contexto. Eu fiz uma comparação quando fizeram uma pergunta sobre a denúncia do Ministério Público de que o Augusto tinha que devolver 40 milhões pelos termos da denúncia do Ministério Público, e estavam falando do Andrés, que tinha gasto 10 mil reais, e ele disse, olha, se esse gasto é meu, eu pago, e pagou. Eu estava fazendo uma explicação sobre a questão do processo ético lá. Quando entraram com o processo ético, eu já mandei para a Comissão de Justiça, já instaurei procedimento, ele está sendo apurado, tudo isso vai ser investigado, mas eu disse o seguinte, me perguntaram naquele momento se era uma apropriação indébita. Eu fiz uma explicação sobre o que era apropriação indébita, no meu entendimento, como advogado, e quando eu fui delegado. Se ele não foi cobrado desse gasto, não dava para dizer que era uma apropriação indébita. E não cabia a nós, mantendo a minha coerência, como falei isso na época do procedimento contra Augusto, que o Conselho não apura crime, o Conselho apura infração estatutária. Então, assim, nós vamos apurar. Se ele dever, se a Comissão de Ética entender que há alguma punição vai ser imposta, o Conselho vai votar no plenário. Não é o Tuma que decide. Lembra que no caso do Augusto, o Tuma está amarrando, está protegendo Augusto. Depois ficaram me acusando de estar forçando a barra contra Augusto. Eu só sou o presidente do Conselho, não sou eu que decido. É o plenário do Conselho que, em última instância, vai ter que decidir. Se acharem que teve infração, vai punir. Se não acharem, vão absolver. Mas a gente não apura crime, foi isso que eu quis dizer. Eu não estou dizendo, eu não estou protegendo e nem sou eu que vou acusar ninguém. O que eu quis dizer foi exatamente isso. Quando houve, se é que houve, o gasto do cartão corporativo pelo Andrés, porque os documentos, imediatamente eu pedi para o clube resguardar todos os documentos comprobatórios, faturas, comprovando de pagamento ou não, para a gente apurar. Esses documentos foram todos furtados, não é só a fatura. A fatura você pede segunda via no banco. Mas se chegar lá o comprovante, o Andrés fala assim, não fui eu que assinei isso aí, não fui eu que gastei isso aí. Quando ele vem a público e fala, não, se eu gastei, eu reembolso, e foi lá e pagou, eu quis dizer o seguinte, nós precisamos mudar isso. Nunca houve uma regulamentação quem pode gastar e quando deve gastar e como é que faz o ressarcimento e se deve fazer o ressarcimento do cartão corporativo. É isso que eu estava falando, que é um negócio completamente descontrolado. Está errado. Eu entendi. Eu entendi. Então eu quis dizer, até porque eu não posso prejulgar ninguém, porque senão eu acabo virando suspeito, e foi o que o Augusto ficava alegando na justiça, que era suspeito e não conseguia nenhuma vitória, porque a gente fez o rito normal, seguimos o rito correto, dentro do estatuto. Então, assim, eu não vou passar pano para ninguém, até porque vocês lembram, vocês são caras antigos na mídia, são pessoas que eu tenho o maior carinho e respeito. Quando foi reprovada as contas do Andrés, nós reprovamos por 2 votos. Eu pedi para caçar ele no Conselho, nós entramos contra ele na Comissão de Ética. A Comissão de Ética absolveu, não levou para o plenário. Eu briguei lá no Corinthians para isso ser votado no plenário, nunca foi votado. Eu fui sozinho, Romeu Tuma Júnior, na justiça para expulsar ele e não consegui. Então, assim, de todos que estão lá, de todos, sem exceção, eu fui o único que fui até na justiça para expulsar ele, mas não consegui. E aí eu tenho que ser um cara muito coerente, honesto e transparente, independentemente de críticas. Ele já foi julgado por isso lá atrás. Eu não posso fazer julgamento duplo de uma pessoa. Não posso ser incoerente. Agora, se a Comissão de Ética, se o Conselho fala, vão julgar, vai julgar. Não sou eu que vou impedir. Não sou eu que vou impedir. Mas ele vai ter direito de defesa, nós vamos julgar. Então, assim, não pode me acusar de estar protegendo o Andrés, porque fui o único cara que foi até na justiça para tentar expulsar ele. É que ele assumiu, né, presidente? Esse é o problema. A crítica da torcida, e acho que de boa parte da imprensa, inclusive a minha, é que o cara, no caso o Andrés, ele assumiu que ele fez esses gastos com os cartões corporativos do clube. Mas quando ele assumiu, eu fiz fazer naquele dia, quando eu fiz a comparação, eu falei assim, o cara gastou 10 mil, a gente está querendo arrebentar.
quem deve, segundo o Ministério Público, 40 milhões, vocês querem absolver? Isso que eu fiz só uma comparação. Fui infeliz, talvez, pelo momento e tal, tudo bem, eu reconheço que talvez tenha sido infeliz. Mas, assim, é que lá dentro a pressão estava sendo assim, pô, o Andrés confessou. Eu quis dizer o seguinte, pô, eu fui polícia há 40 anos. O cara fala assim, não, se eu gastei, eu vou pagar e foi lá e reembolsei. Não é uma confissão. Até que se ele fosse malandro, ele fala, não sei, não fui eu, estão dizendo que fui eu, e podia se esconder. Eu falei que ele foi sincero e falou, se eu gastei, eu paguei. É que os jornalistas pegaram, presidente, é que tá. Não, senão ele tinha ficado quieto pegar, aí, entendeu? É que a imprensa pegou. Não, pegou e tá certo. Eu tô num caso que para te molhar, fui criticado. Como pegaram também quando eu falei assim, olha, queria ser igual ao Flamengo, foi no sentido de ter uma administração igual, de ter um banco de reserva que seria titular em qualquer time do Brasil. Então, assim, foi no sentido de mostrar que pô, a gente está aqui lutando para passar o Corinthians a limpo, para fazer as coisas certas, para a gente ter condição financeira melhor, para a gente recuperar tudo financeiramente, administrativamente. Quando eu entrei no Conselho, antes de ser presidente do Conselho, fiz uma promessa para vocês, a questão do sócio-torcedor, votar, vai ser debatido, eu vou levar isso para dentro. Não me escondi, botei a cara, corri o risco de perder a eleição, mas eu fui transparente e eu tenho uma coisa que eu tenho certeza. O dia que eu saí, eu cumpri tudo que eu falei para vocês, a Bandeirantes, para vocês dois, antes da eleição. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se expor e vai ser conhecido. E lá não fico falando, a culpa é do conselheiro que não votou, eu assumo. Tudo que o Conselho fizer de bom e de ruim, a culpa é minha, do presidente do Conselho, porque eu assumo a minha responsabilidade. Ainda que eu não tenha, que sejam os conselheiros que decidam, eu assumo. Eu sou transparente, bicho. Eu sou presidente do órgão, eu tenho que assumir. Mas hoje o Conselho é conhecido. Todo mundo sabe que ele existe, faz o que pode, faz o que é melhor. E nós temos também amanhã uma votação importante, que é para o vice-presidente do Conselho Deliberativo, que por acaso também vai ser presidente da Comissão de Ética. E eu acho que é uma votação importante, que só vota também conselheiro. Então a gente vai escolher uma pessoa também que vai ter uma missão importante, que é presidir a Comissão de Ética, ajudar a mesa do Conselho, ajudar a mim, que sou presidente, a executar várias tarefas que hoje estão uma parada, que a gente tem que acumular. Nós temos uma reforma estatutária que é prioridade 01 para mim, e a gente tem 3 candidatos. E eu gostaria aqui também de dizer, deixar claro que eu também não tenho nenhum tipo de... Eu não faço política, eu gosto de fazer as coisas que tem que fazer. Ô, presidente Tuma. Oi. Presidente Tuma, uma pergunta bem direta para o senhor. O senhor é a favor das expulsões do André Sanches e do Duílio Monteiro Alves? De tudo que o senhor está vendo? Eu sou a favor da expulsão de todo aquele que dever tiver que ser punido. Eu não sou a favor de prejulgar ninguém. A minha vida inteira foi na polícia e na justiça. Eu nunca prejulguei ninguém. Aquele que fizer infração estatutária comprovada tem que ser expulso. Nós temos que apurar, dar defesa para todo mundo. Eu fui assim com Augusto, que a polícia acusou, que o Ministério Público acusou, que tem que ter infração estatutária. Sim. Todos aqueles contra quem for provado alguma coisa têm que responder no estatuto. Eu não sou a favor de proteger ninguém, mas nós temos que apurar. A gente não pode ser ditador, expulsa ele, protege aquele. Não é assim que funciona, tem que apurar. Apurou, comprovou, o Conselho vota. Teve maioria de votos para expulsar, está fora, acabou, fim de papo. Tá claro. Amanhã tem eleição, então, que o senhor tenha um bom comando, que seja um processo super democrático, né? Para mim, é uma opinião apenas pessoal, não sei a tua, Capelares, para mim não vai adiantar nada o novo presidente do Corinthians. O Corinthians precisa de um choque gigantesco de pensamento, de gestão, de mentalidade pelo tamanho que é o Corinthians, né? Acho que não vai mudar absolutamente nada, mas eu respeito os candidatos. E o presidente Tuma respondeu. E nesse ponto eu cumprimento o senhor pela transparência. Eu também. Respondeu quem vai votar e o que acha que é melhor para o Corinthians. Obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado, presidente. Vou complementar só, porque tem eleição para vice-presidente do Conselho e vou votar no Leonardo Pantaleão, que eu acho que é o melhor candidato para ser o vice-presidente do Conselho e presidente da Comissão de Ética para fazer o que tem que ser feito. Até porque ele não é de grupo nenhum. E quem não é de grupo nenhum não tem compromisso com ninguém, é independente. E acho que vai ser o melhor candidato para ser o vice do Conselho e presidente da Ética. Tá feito. Tá transparente e democrático. Obrigado sempre. Obrigado, presidente. Obrigado por nos atender no seu almoço aí. Um grande abraço e um bom processo amanhã no Corinthians. Obrigado, um abraço a vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.